Então vamos lá, gente. Esse foi o desenho inicial que eu fiz há uns meses atrás. Então, para fazer esses tons de rosa da tulipa aqui, né, nos detalhes dela, eu usei esses dois tons que são tintas da Pentel mesmo. É o Red e o Red Purple. Para fazer, misturei os dois. Para a parte mais clara, usei só o Red, né? E para a parte mais escura, eu fui misturando mais um tom de roxo e até mesmo um pouquinho de preto para fazer aqui. E eu acho que eu tinha usado também da Pentel para fazer a parte das plantas, porque até então eu não tinha comprado as tintas da Van Gogh. Aí o que acontece? Para mostrar para vocês hoje, eu vou usar as tintas da Van Gogh que eu comprei, que é o Olive Green e o Davis Gray. Eles são tons bem, digamos assim, eles já são tons prontos do que eu vou mostrar para vocês das plantas, mas para você que está usando a tinta da Pentel e também quer fazer esse trabalho, obviamente não tem problema, porque quando eu fiz com ela. Então, você quer fazer, por exemplo, um olive green, que é o que eu vou usar, você usa esse deep green com yellow ochre, tá? Que ele forma esse tom bem natural de verde. E se você quiser deixar um pouco mais escuro, é só misturar o viridian com o yellow ochre, que também vai fazendo os tons mais escuros de verde. Então, não tem problema com a tinta que você vai usar, tá? Sua arte vai ficar bonita de qualquer tinta que você decidir usar mesmo. E aí, o que acontece? Fiz esse sketch inicial desse desenho que a gente vai fazer agora, e eu só vou falar alguns detalhes técnicos para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente está estudando, né, aquarela botânica, a gente tem que ter muita noção, né, de luz e sombra. Eu acho que, na verdade, isso para qualquer aquarela que você for fazer. E no caso dessa flor que eu vou fazer para vocês, a luz ela tá vindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Não sei se vocês notaram, né? Então, essas partes estão mais claras e daqui para cá vai ser mais escuro. Então, assim, aqui vai ser mais escuro, aqui vai ser bem claro, aqui vai ser mais claro. Na época eu errei isso, então aqui está mais escuro, mas aqui vai ser mais claro nessa nova que a gente vai fazer. E daí, então, aqui acompanhando sempre o tom mais escuro, que está virado para a sombra. E daí a gente vai usar, para fazer o fundo da flor, um tom de cinza misturado com esses tons de rosa que eu mostrei para vocês. Aqui vocês podem ver que tem um leve cinza, para não deixar a flor totalmente branca, né, no fundo, que não vai ser muito legal. Então, vou começar aqui a fazer com vocês. Vou mostrar o que eu vou usar. O cinza que eu vou usar vai ser o da Pentel, tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui. Ó, uso o cinza da Pentel mesmo pra fazer. É bem pouco, tá, gente? Tem que estar bem diluído pra gente passar, pra ficar legal. Vamos usar a técnica úmida para começar o desenho. E eu acho que é um desenho bem legal, porque eu já mostro para vocês não só como fazer uma flor, mas também como fazer os detalhes de plantas mesmo, né? Tipo gramínea, nervura, essas coisas. Então eu achei bem legal fazer esse projeto com vocês. Então vamos lá. Lembrando da técnica úmida, que é você molhar o desenho primeiro, antes de aplicar a cor. Então aqui a gente vai fazendo. Lembrando que é sempre bom você aplicar rapidamente, antes que a tinta seque. E aí a gente vai misturar aquele tom que eu falei pra vocês, né? Que é um leve acinzentado na parte de trás da folha. Só acertar aqui o tom, gente. Acho que já está legal. Aqui, ó, a gente espalha bem, tá? Só pra ficar mesmo uma sombrinha atrás, só pra gente ter o fundamento do nosso desenho. Não ficar ao léu ali, né? Como aqui é a parte mais clara, eu costumo tirar o excesso com o próprio pincel. E aqui eu vou colocar um pouco mais de cor, porque é a parte mais escura, né? E aí, com o desenho molhado mesmo, eu fui arrumando algumas partes já do desenho, né? Então, aqui aplico uma sombra no desenho e tiro o excesso. Aqui no meio eu vou aplicar um tom mais cinza mesmo, quase um cinza natural, porque é a parte escura da planta, tá, gente?
cobrindo aqui, ela tá completamente imersa no escuro, porque a pétala tá sobreposta. E aí você tenta fazer de um jeito a ficar bem natural, não vai ficar marcada a sua pintura. E onde também merece um destaque de sombra são nessas duas pétalas, porque vocês podem ver que elas estão viradas para dentro, então se a luz vem daqui, aqui é claro e dentro dela é escuro, e aqui vai ser claro e aqui fora mais escuro. Então, vai ficar assim. E uma coisa muito interessante nesse desenho é deixar justamente essa linha aqui, tá vendo? Para definir bem que essa aqui é a pétala de fora e as outras que são de dentro. Então, na verdade, a parte mais importante dessa arte é justamente fazer esses detalhes finais, né, com os outros pincéis, porque é o que vai dar a definição mesmo do que a gente está querendo desenhar. Deixa eu continuar aqui. Então, pronto, a gente tem já o nosso fundamento, tá, gente? Das tintas. E a partir disso, então, a gente vai começar a fazer os detalhes, que é a parte mais importante. E aí, você tem que usar um pincel mais fino. Então, eu vou usar esse daqui, que é o número 6 da Van Gogh. Mas se você tem a Ceramic, você pode usar o número 2 ou 6 também, que dá certo. Ou se você tem um pincel desse aqui, mais alongadinho aí, esse aqui... ou esse que é da Condor mesmo, também é legal de você usar, porque vai ser mais fácil você manejar o seu pincel. Eu vou começar com o pincel redondo, porque eu prefiro mesmo, acho mais fácil de mexer com ele. E aí, aquele negócio, a gente vai sempre começar do tom mais rosinha para depois ir aplicando as cores, lembrando que eu misturei aqueles dois tons que eu falei inicialmente. Começa sempre do mais vermelhinho para depois ir aplicando os roxos por cima para dar aquele efeito bem legal de luz e sombra mesmo. Então, vou começar aqui aplicando os rosas, tá? Lembrando que assim, gente, se você é uma pessoa destra, você sempre começa fazendo os detalhes da esquerda para a direita, porque se você decide começar aqui da direita para a esquerda, a chance de você fazer isso aqui com a mão e borrar é muito grande, então eu sempre começo da esquerda para a direita. Mas se você é canhoto, obviamente você faz o contrário, né? Então, vou começar aplicando aqui, ó. Você tem que ter uma pincelada bem leve, tá, gente? É como se você estivesse fazendo fios de cabelo mesmo na planta.
agora, gente, é o seguinte, aqui nesse meio a gente tem que aplicar esse tom de cinza, então, só que ele é um tom de cinza mais puxado mesmo pro roxinho. Vou aplicar esse tom mais roxo aqui, ó. Porque ele, como eu disse, ele tá dentro, né, da planta. Então, sempre muito sutil. E aí quando chega aqui em cima você pode concluir fazendo os detalhezinhos. Ó, gente, enquanto vai secando essa parte, que eu vou precisar que ele esteja totalmente seco, para fazer esses últimos detalhes aqui do preto, a gente começa então a mexer com o caule da planta. Então vamos lá, lembrando, aqui sei lá, você pode começar com a técnica seca, a técnica aguada, não tem problema. Lembrando que eu vou fazer com a tinta da Van Gogh, mas você pode usar a tinta da Pentel, tá? Vai sair esse resultado, não tem problema. Só vou mesmo aplicar aqui para vocês terem essa noção do que eu estou fazendo. Como é a mesma, esse comecinho, né, essa base vai para a planta inteira, você pode fazer assim já, né? Calma. Aplicar ela na totalidade, acho que é mais fácil. Que ele era prensado a quente. E os papéis prensados a quente, ele tem a vantagem, para alguns tipos de desenho, por exemplo, botânico, de não ter rugosidade. São papéis bem lisos, parece tipo folha sulfite, assim, só que vai ter uma gramatura de aquarela, né? Que é 300 gramas. Então era muito mais fácil espalhar a tinta. Esse eu tô usando o papel da Hahnemühle, que é aquela edição aniversário, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, e ele tem 425 de gramatura e ele é rugoso. Então acaba sendo mais dificultoso mesmo, bem difícil de você fazer alguns detalhes com esse papel, por mais que ele seja muito bom pelo fato de não transpassar água, de não ficar tipo todo enrugado se você coloca muita água. Ele tem esse detalhe que é uma dificuldade, um certo tipo de dificuldade no manuseio, que ele é bem rugoso mesmo. Aqui a gente vai retirando, tá, gente? Com o pincel no seco. Retira aqui para ter o efeito de luz. Aqui também. E aqui. Acho que vocês conseguem ter uma noção de como a gente vai trabalhar com a luz e sombra aqui, certo? Então vamos começar. Volta pro seu pincel mais fino. Mesma coisa, como a luz está vindo da esquerda para a direita, a parte direita tem que sempre estar mais escura aqui do caule, porém a parte das plantas que estão viradas para a luz, para dentro delas tem que estar mais claro, para fora delas mais escuro. Então eu vou usar aquele Davis Gray, que é um tom mais escuro do verde, que eu estou usando da Van Gogh, para fazer este detalhezinho inicial. Você pode começar mesmo de onde você para, não precisa esperar secar não, tá, gente? É até melhor que você faça a técnica úmida aqui mesmo. Só pra gente ter uma noção inicial, tá? Do nosso desenho. De como a gente vai trabalhar aqui com ele. Sai aqui, onde você prender. É o que eu falei pra vocês, gente. Não adianta você ter pressa na aquarela, eu vou fazer já outros detalhes. Não. Vai pegando esses tonzinhos mais claros, só pra você ter noção do que você vai fazer, sabe? De onde você vai aplicar as luzes e sombras. Você tem uma noção já de como vai ficar, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu não chego já aplicando direto, mais escuro, assim, com tudo, porque a gente nunca tem uma noção mesmo se vai ficar legal. Então, eu costumo sempre ir testando primeiro. Aqui você dá essa viradinha com o seu pincel, tá? Quando você for fazer essa curva das plantas.
E aplica mais água até ele ficar bem natural aqui, ó. É um dos segredos. E aqui vocês podem ver a nervura, tem que seguir meio que lateralmente, então a gente aplica aqui e aqui no fundo. Lembrando que é só pra gente ter uma noção, então você não precisa ficar muito preocupado com isso agora. Lembrando que você tem a liberdade de fazer, tá, gente, um desenho mais marcado. Eu só tô fazendo aqui o que eu acho que vai ficar legal, então vocês fiquem tranquilos com isso. Como são nervuras paralelas, tenta sempre ficar mais firme no seu pincel aqui, tá? Então é isso, gente. Você pode ver que eu fiz, né? Obviamente, como eu disse, não ficam igual ao outro, até porque tem diferença de papel, tem diferença da tinta que eu usei. Esse aqui já está um pouco mais oxidado, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como fazer, né?
essas técnicas de botânica, como começar, como você tem que ter esse cuidado com os detalhes, né? Com as nervuras. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem aqui a questão das nervuras. Você aprender a luz e sombra, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aqui, né? Deixem suas dúvidas nos comentários, nas minhas redes sociais também, no Instagram. E não esquece de dar o like, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal.